Todas as pessoas têm problemas e todos os problemas precisam de soluções. Portanto, todas as pessoas precisam de soluções. Somos soluções, vocês são pessoas e precisam de nós. A AIB é uma empresa de responsabilidade limitada, operando em um bunker altamente seguro, localizado em um dos territórios soberanos da América. Somos americanos patriotas. Acreditamos que todas as pessoas, se puderem, devem ter oportunidades iguais de descobrir os segredos de outras pessoas, enquanto mantém seus próprios segredos 100% protegidos, ou vice-versa. Se você gostaria de saber algo que está acontecendo, ou se há algo que você nunca gostaria que ninguém soubesse, nós somos sua empresa. Nossa missão é simplesmente aumentar ou diminuir o conhecimento dessas coisas por todos os meios necessários. Que coisas, você pergunta? Esse é o ponto. Todas as pessoas têm problemas e todos os problemas precisam de soluções. Portanto, todas as pessoas precisam de soluções. Somos soluções, vocês são pessoas e precisam de nós. Muito obrigado, somos a AIB Surveillance Solutions e estamos te observando. Bom, eu admito que na última vez que a gente se encontrou a coisa ficou um pouco mais estranha que o esperado, mas ao menos a gente conseguiu analisar e retirar algumas informações minimamente importantes a partir do curta principal presente no canal da Adult Swim e das gravações que nós podemos encontrar nos logs do sistema oficial da empresa de vigilância contratada pela família, que nós podemos identificar apenas como número de série 00437. Uma coisa que eu esqueci de detalhar no último vídeo é que apesar da família principal ser numerada de 1 a 5 nas anotações presentes no prompt de comando do site, é possível perceber a numeração de ao menos outros 4 indivíduos que estão bem na nossa cara. O sujeito de número 1 a 5 se dão por Anne, Tom, Madison, Jackson e a avó. Existem também o sujeito número 6, que é o Dennis, o faz-tudo da família, e esse a gente já conhece. O sujeito número 8, que é a bebezinha Amber, a única filha biológica de ambos os sujeitos número 1 e 2. E o sujeito número 9, que é o Boomy the Cat. Sim, eu sei que tu deve ter percebido que eu pulei o sujeito número 7, mas relaxa que isso é por um bom motivo. Outro detalhe importante que eu esqueci de citar no primeiro vídeo é que Tom e Andy são recasados, e por conta disso Jackson é filho de Tom com sua ex-mulher, sendo a mesma coisa com Anne e Madison. Até onde a gente sabe é que no dia 3 de maio, a família 00437 assinou um contrato de condomínio e contratou a empresa AIB Surveillance Solutions para instalar o sistema de segurança da casa. Com isso, à medida que os dias iam passando e as gravações iam acontecendo, diversos registros de eventos anormais foram se acumulando na página de anotações, como indivíduos tocando no próprio rosto, comedores de lixo usando fantasia do Sonic, aparições misteriosas, sem contar indivíduos e coisas presas no chão. A gente descobriu também a existência de uma doença chamada Lynx, que supostamente está presente em tudo, seja no ar ou na água, e que graças à descoberta de um honesto e bondoso artista de sucesso, a família em questão passou a ter contato um pouco mais que direto com uma argila cinza, capaz de curar não só a Lynx como qualquer outra doença do mundo. Ainda existem algumas dúvidas quanto ao comportamento de Jack, o que fez a Madison afundar no chão, o que exatamente é a doença de Lynx e o que exatamente é o Boomy. Mas eu vou te dizer que apesar de que no último vídeo a gente terminou sem muitas respostas, eu posso afirmar com total certeza que dessa vez tudo vai fazer sentido. Tudo mesmo. Continuando exatamente de onde a gente parou, a gente descobriu que na gravação 00456, feita na cozinha, que a Anne por algum motivo tenta atrair o Boomy para dentro da casa, escondendo pedaços de pizza em locais estratégicos. Uma tal pizza aparentemente feita com uma matéria acinzentada que, convenhamos, é extremamente parecida com a argila vendida pelo apresentador do programa Sculptor's Playground. E é uma boa ideia a gente dar uma marcha ré e tentar entender um pouco mais sobre essa tal argila. A forma mais óbvia de entender melhor tudo que gira em torno dessa substância é dar uma olhadinha no programa onde ela está sendo vendida. Logo durante o começo do programa, o próprio escultor nos diz exatamente qual o tipo de argila utilizada nas esculturas. Hey! Today we're going to be making a 3-tiered pot, and that's with clay. And this is a special kind of clay. This is gray 12-gauge granular clay, and the grains in granular clay, that's my little secret. So let's get started. Argila cinza de calibre 12 granular. Nome técnico e bonito demais para algo que obviamente não existe. Na realidade, muito provavelmente ele deu esse nome complicado para esse material com o objetivo de diferenciar ele de algo que já existe, a argila granular. Um nome muito mais simples e bonitinho. Dando uma pesquisadinha rápida e nada complicada no Google, é muito simples encontrar esse material em sites de construção ou na própria Amazon. E dando umas vasculhadas mais profundas, é possível que a gente encontre também um certo material cinza chamado
bentonita. Para quem não sabe, a bentonita é um mineral constituído essencialmente por argilominerais do grupo das esmequititas. Eu sei que tu não entendeu, mas existe uma forma muito mais simples de explicar isso. A bentonita é basicamente uma mistura de vários tipos de argila em forma de pó, basicamente transformados em grãos bem pequenos que, quando entram em contato com uma boa dose de água, se transformam naquele belo lamaçal que a gente conhece. Mas espera um pouquinho, não para por aí. A bentonita é conhecida como argila com mais de 1000 utilidades. Isso se dá pelo fato de que ela é muito utilizada na composição de pisos e vedação em vazamentos, mas principalmente usada de forma medicinal. A bentonita é carregada com sódio, cálcio e silicato de alumínio, o que torna ela muito eficiente quando se trata de absorver e neutralizar infecções. Outra coisa que vai imediatamente contra basicamente tudo que o escultor diz nesse momento. Now, this is just a warning before you get started. If you're handling clay that comes from a prison yard, you're gonna have to wash your hands before and after using it, because it's one of the easiest ways in the world to get Lynx disease, and that doesn't wash off. Como é possível que uma doença surja justamente em um dos materiais mais antitóxicos que existem? Como eu já disse antes, é tudo uma sequência de mentiras. Mas tudo bem, o que esperar de um ex-presidiário com problemas amorosos? Hey, Sam, if you're watching, what does this remind you of? Remind you anything? Maybe people make mistakes and they end up in a private prison that they don't want to be in for years, and they get Lynx disease. And is the right thing to do to leave that person? Sam, if you're watching, this is for you, baby. Viu? Eu falei. Bom, apesar de tudo, a gente acaba descobrindo do que se trata essa substância e o porquê dela ter sido usada para enganar as pessoas. Porém, o que eu demorei para perceber é que, sabendo dessa simples informação, todo o comportamento anormal apresentado por essas pessoas pode ser explicado de alguma forma. Relaxa que tu vai entender em breve. Dentre todas as informações que a gente é capaz de retirar do banco de dados da EBI, não existe momento algum em que essas 6 pessoas estejam agindo de forma relativamente normal. Nenhum. De vez em quando a gente pode se enganar achando que bom, agora sim não tem nada demais. Finalmente algo livre de qualquer esquisitice. Mas não existe nada nesse arco que não seja explicitamente importante e ao mesmo tempo estranho. Voltando rapidinho pro curta, mais especificamente no começo dele, durante a conversa entre Amy e Tom, a gente tem aquela discussão que a gente ouve o Tom sugerir que os planos de viagem da família mudem para a cidade do Cabo, na África do Sul. Nesse mesmo curta a gente também entra em contato com a palavra warning, a palavra africana que significa vigilância. Sem contar que durante o e-mail presente no arquivo 89003, o Tom usa a palavra baki, um termo africano para caminhonete. Além do simples fato de que esse e-mail inteiro é um apelo para que Amy e as crianças aceitem uma viagem para um lugar com girafas. E qual é o único lugar do mundo onde existem habitats de girafas? Da África. Por algum motivo o Tom é completamente obcecado pela África. Isso vai ser explicado logo logo. Além dessa obsessão estranha, o Tom é o que mais apresenta comportamento anormal dentre todos os membros da família. No arquivo 00949 a gente pode ver ele vestindo a camisa do Jackson e agindo dentro do quarto como se fosse ele, até mesmo fazendo um desenho do Boom em uma folha de papel, cujo mesmo desenho a gente pode ver brevemente no curta principal. Bom, lembra do que eu disse no final do último vídeo, de que existe uma enorme possibilidade do Tom e o Boom serem o mesmo personagem? Então, não é apenas nessa gravação que a gente vê uma conexão entre os dois. Durante a gravação presente no arquivo 50032, durante um diálogo entre o casal, o Tom comenta sobre o fato do Jackson estar completamente fissurado pelo desenho animado do Boom, e que isso está servindo como uma terapia em ajudar o Jack a lidar de forma mais saudável com o divórcio. Durante essa conversa é muito visível que o próprio Tom tem muita admiração pelo personagem, chegando até a desejar ser como ele. Eu sei que parece que eu tô reafirmando a possibilidade dos dois serem a mesma coisa, mas calma. Nem tudo é simples desse jeito. Por mais que seja tentador acreditar na possibilidade que o Tom decidiu comprar uma fantasia de Boom e sair por aí fingindo ser ele apenas para agradar o seu filho com problemas em se adaptar com os novos membros da família, é importante a gente perceber que nem o próprio Jackson consegue compreender muito bem o que está acontecendo, como é possível ver durante o e-mail do arquivo 37374, onde o Jackson manda um e-mail para a empresa responsável pelo personagem perguntando se o Boom realmente existe, e que por ter visto o gato azul perseguindo alguns cervos no quintal da casa, ele se sente um pouco mais animado. Tudo bem, a gente sabe que o Tom é absurdamente esquisito, explosivo e com tendências um tanto estranhas, mas qual o objetivo de tanta obsessão com a África? E pra que sair por aí comendo lixo e pizzas feitas de argila cinza? Bom, pra responder isso a gente vai ter que voltar mais uma vez na explicação do que é a bentonita. Na medicina existe algo chamado argiloterapia, que é o uso medicinal de lama e argila em geral no tratamento estético da pele e dos cabelos, se dividindo em ramificações de argiloterapia corporal e argiloterapia capilar.
Porém, também existe uma área desse tipo de tratamento que não é tão conhecida, principalmente por conta do absurdo aparente que ela apresenta. A bentonita é uma fonte muito potente de nutrientes e principalmente de substâncias inibidoras de intoxicações. Foi por conta disso que logo algumas pessoas passaram a ingerir pequenas doses dessa argila em sucos e vitaminas à procura de usufruir todos os benefícios da substância. Sim, de certa forma existem pessoas que na vida real comem lama. De certa forma. E não é só isso não. Se tu for agora no Google e pesquisar qualquer coisa relacionada com argila e África, é possível encontrar milhares de reportagens e artigos científicos sobre uma prática africana muito antiga chamada geofagia. A geofagia é praticada principalmente por mulheres grávidas que precisam se alimentar de nutrientes o suficiente para manter os seus bebês. E de que forma elas conseguem fazer isso? Comendo argila. Exatamente. Durante a gestação, o corpo feminino necessita de basicamente 70% a mais de nutrientes, que acaba gerando os famosos desejos que surgem durante esse processo, tornando a ingestão de argila como a única alternativa para as mulheres desses povos em estado de extrema pobreza. A argila africana é absurdamente rica em potássio, zinco e ferro, pelo fato de ser gerada naturalmente a partir de minerais, o que a torna diferente de qualquer outra argila que a gente vê por aí. Então pensa duas vezes antes de enfiar a cara no jardim da tua tia, porque a lama que a gente comumente vê por aí é formada de qualquer coisa menos de minerais saudáveis. Isso eu posso te dar certeza. É importante saber que a geofagia africana é completamente diferente de coisas como o mero desejo de comer algo que não é comida, porque aqui a gente está falando de uma população extremamente pobre que possui isso como cultura há mais de 2000 anos. Por isso é um pouco claro que existe uma grande diferença entre a argila africana para a bentonita vendida pelo escultor. Na realidade, algumas áreas da África do Sul, que por conta do grande número de pessoas morrendo de fome, se iniciou a prática de comer argila branca, o que não é exatamente uma boa ideia, já que ela é rica em silício. Isso foi ingerido em grande quantidade pode ser até letal, além de ajudar a desenvolver problemas nas articulações e pedras nos rins. Bom, entre uma lama cinza boa para desintoxicação, uma lama que pode te matar e uma lama rica em nutrientes, qual tu escolheria? Óbvio que a terceira. Tom estava tão fascinado pelas propriedades curativas de diversos tipos de argila que o seu foco principal se tornou o que é considerada a mais nutritiva de todas, por mais bizarra que essa frase possa parecer. Porém, até onde a gente sabe, apesar do Tom ser o destaque em questão de esquisitice, os outros membros da família também apresentam um comportamento levemente chamativo. Em uma das gravações presentes na pasta de arquivos do banco de dados, é possível ouvir uma ligação feita entre Em e Tom. Tom, que aparentemente está vendo a sua esposa no quintal da casa, pede para ela ir comprar alguns pregos para que ele possa consertar um porta-retratos que acabou quebrando. Tudo aparentemente normal, né? Mas claro que não. Existe um detalhe muito importante nesse diálogo, que é o que a Em estava fazendo no quintal. I got this picture frame, and it's fallen to pieces, and Okay. I need some nails. Oh, I think that I saw some out there in the backyard. Yeah, definitely. I know just where you mean. But take a look. Do these holes look big enough? Cavando buracos no quintal, vários deles. E pra quê? Bom, eu não vejo outro motivo que não seja cavar para retirar o máximo possível de argila o suficiente para alimentar uma família inteira. E tudo isso por culpa de um programa de televisão, onde um apresentador constantemente alimenta a paranoia das pessoas mentindo sobre uma doença extremamente letal que nem sequer existe. Ah, mas como assim? Se a doença não existe, como é que a gente vê ela ser citada por um médico naquele e-mail da Anne? Bom, além dele mesmo sugerir que a Anne não leve esse assunto muito a sério, é muito provável que até as pessoas mais letradas possíveis acabaram sendo enganados da mesma forma, até mesmo médicos ou cientistas. E convenhamos, isso não é muito fora da realidade. A gente viu algo muito parecido acontecer na vida real nos anos 90 no Japão. Pessoas do mundo todo e de todas as classes estão sendo explicitamente enganadas da mesma forma. E provas dessa histeria em massa podem ser notadas principalmente nas fotografias do que parecem ser páginas de um jornal ou folheto chamado The Links Review. Claramente mais uma forma de espalhar para a população tudo o que é informação e notícia envolvendo a doença de Links. E aqui a gente consegue adquirir algumas informações bastante úteis para minha hipótese anterior. Logo na primeira página que a gente tem acesso, é possível ler o que parece ser uma notícia sobre casamentos entre pessoas com doença de Links. E o mais interessante, a ilustração da capa é nada menos do que um manequim articulado na mão de alguém. E isso, amigos, é um signo muito importante, mas eu vou entrar em mais detalhes logo em breve. A segunda página é ainda mais interessante, já que ela se trata de uma edição comemorativa da descoberta da doença de Links. Porém, o nosso foco principal não deve ficar aqui, mas sim na notícia que está logo abaixo com o título "Você desligou a geladeira?", coisa que os linkers se esquecem de fazer. Para quem ainda não conseguiu entender direito, esse jornal se refere às pessoas infectadas com a doença como linkers, uma forma fofinha de representar que todos os com a doença estão conectados de alguma forma. Na notícia a gente pode ler o seguinte: o esquecimento é um dos maiores problemas enfrentados pelos linkers no seu dia a dia. Onde está alguém? É dia ou
ou noite. Eu me lembrei de ouvir a minha gravação hoje. O que é o estar de baixo? Nós estamos aqui e não há muito que possa ser feito. Viu? Eu não disse que era interessante? Só nessa página a gente pode ter duas indicações do que deve ser feito para não se infectar com leaks. Sendo uma delas para desligar a geladeira, exatamente o que o sujeito número 5 faz em um dos primeiros logs disponíveis no site. E a segunda coisa que a gente vê sugerido nesse artigo é que os linkers precisam escutar diariamente algo chamado de gravação, algo que a gente vê o Tom fazer várias vezes no decorrer dos logs e principalmente em uma das gravações. O ponto que eu quero chegar aqui é que a origem de todo o comportamento estranho dessas pessoas não tem origem em uma simulação bizarra com bugs, onde todos estão dentro como se fossem personagens do The Sims, mas tudo isso é fruto apenas de uma lavagem cerebral em massa. Não só as pessoas dessa família, mas um vasto número da população começou a acreditar que nasceram com uma doença com sintomas malucos como a repentina habilidade de cantar, aceleração de habilidades cerebrais e telecinese, e que a única forma de se livrarem disso é se alimentarem de doses muito perigosas de bentonita, por terem sido profundamente manipulados como se fossem manequins, assumindo a posição desejada sem nem perceberem. Mas calma, como isso explica o fato de que alguns desses sintomas realmente ocorrem? Tudo bem que o Tom tá longe de ser um bom cantor, mas é possível ver o Jackson tentando hackear o sistema de inteligência do governo, e também temos provas de que a Anne conseguiu realmente mover um objeto de cima da mesa apenas com o poder da mente. Se a Lynx não existe e tudo que a gente vê é apenas uma histeria coletiva, o que explica a Madison ter literalmente atravessado o chão da cozinha? Bom, a forma mais simples de explicar isso é usarmos os dois personagens mais estranhos desse ARG como exemplo, o Boomy, o gato rápido, e o sujeito número 7. Sim, o mesmo que eu pulei na numeração anteriormente. Não existe nenhuma confirmação que essa seja a numeração dessa criatura, mas existem algumas provas que sugerem essa possibilidade, como por exemplo o fato de que nos logs a gente vê a exata numeração de todos os membros da família que vão de 1 até 8, enquanto o Boomy compõe o número 9, com o número 7 faltando. Porém é possível ver a presença desse indivíduo diversas vezes no decorrer das gravações, e ele parece ser bastante presente nessa casa. Porém, o que é o sujeito número 7? Essa figura completamente rosa, conhecida como criatura, sujeito número 7, ou Pinkman, é uma das figuras mais enigmáticas que rondam o ARG, tanto que até hoje existem discussões sobre a mera possibilidade desse ser realmente existir, é claro, nesse universo, ou ser um personagem completamente meta que não possui tanto objetivo além de ser um easter egg. Porém, existe um segredinho que muita gente acaba esquecendo, e eu agradeço o Nightmind por ter se lembrado disso, que durante os créditos do curta principal é possível encontrar uma linha de código indicando que o usuário tenha certeza de que o sistema foi instalado corretamente e que seja selecionado o número 3 nas opções do prompt de comando. Só que não existe essa opção, e aqui tá o segredo: colocando o número 3 e a palavra Warn Me como senha, a gente tem acesso à última gravação da linha do tempo feita em 2017, e nela, bem, a gente descobre uma coisa importante. Sim, o sujeito número 7 é um personagem bem real, e muito provavelmente o culpado pelo evento que aconteceu no curta principal, com a Madison presa no chão assim como o aparador de grama ficou, logo depois de ser usado por ele em uma gravação feita no meio da noite, já que é possível ver em uma gravação que o Tom encontra uma grande dificuldade em retirar o bendito aparador do chão. A minha hipótese é que a Madison tenha tido algum contato direto sem perceber com essa criatura, e isso está diretamente relacionado com a identidade real dele. Lembra quando o Tom começou a ficar impressionado com a fixação de Jackson com o personagem do Boomy e se tornou fã dele também? Até agora nossa teoria era que o Tom e o Boomy eram o mesmo personagem, mas isso absolutamente não faz sentido nenhum. Como é possível que o Tom estivesse dentro da cozinha ajudando a salvar a Madison e ao mesmo tempo lá fora correndo ao redor da casa? Bom, aqui as coisas vão ficar levemente mais complicadas, mas eu vou fazer um esforço para explicar da melhor forma possível. Como já tá bem claro, o universo desse ARG não é o mesmo que o nosso, já que ele é só uma ficção, então é muito mais fácil da nossa suspensão de descrença aceitar que nesse universo todos os desejos, medos e qualquer coisa que é mentalizada com bastante frequência se torna real. Eu sei, parece maluquice, mas eu vou dar um exemplo. Quando a gente sabe que o Jackson é extremamente fã do Boomy, que ao mesmo tempo admira seu pai por estar com ele o tempo todo, é fácil a gente acreditar que essa figura de azul se trata de algum amigo imaginário do garoto, que acabou se tornando visível por alguma magia das câmeras. Só que quanto mais a gente presta atenção no que é dito pelo Tom em suas conversas, fica claro que essa figura de azul é o desejo profundo que o Tom possui em ser o Boomy. O Boomy é só um personagem infantil que coincidentemente virou o ídolo desse cara, que não só acredita na doença de
de Lynx, como também come lama para se curar. Sabe lama? Basicamente o lixo da terra. É por isso que o desejo mentalizado do Tom é esse personagem correndo de um lado para o outro, comendo o lixo da vizinhança. Muito provavelmente uma metáfora pelo fato do Tom estar se alimentando das mentiras de outras pessoas. E essa hipótese também explica a identidade da criatura de Rosa. É visível que ela é completamente magra e careca como se estivesse doente. E principalmente usa um cobertor de cama como se fosse aquelas roupas que pacientes internados usam. A mesma roupa de cama que está desaparecida do quarto de Jackson. Lembra que eu disse que Madison ficou preso no chão na cozinha justamente por ter tido contato com esse bicho? Bom, a minha hipótese é essa porque muito provavelmente essa criatura rosa é a personificação da paranoia sentida por Anne com medo da doença de Lynx. Por isso ela tá a todo momento ao redor da família, escondida em lugares específicos ou observando a família de longe. A Anne vê a Lynx como um mal que tá rodeando a família a todo momento, apenas aguardando o momento certo para atacar. A Madison afunda no chão porque a Anne deu vida a essa criatura, assim como o Tom deu a vida a Boomy. Isso se expande para toda a conspiração da Lynx. Ela só é real porque milhares de pessoas se deixaram ser manipuladas pelas mentiras de um cara que nem bom mentiroso é. Milhares de pessoas enganadas pela maluquice de um só cara. Ainda bem que é ficção, né? E com isso a gente termina esse arco. Eu sei que no primeiro vídeo eu fiz ele parecer enorme, complicado e monstruoso. E ele é, na verdade. Só que eu consegui dar uma bela resumida em muita coisa. Obrigado por não cansar da gente depois de 2 semanas com um vídeo do mesmo tema. Não esquece de votar nas enquetes que a gente faz, que lá vão estar as listinhas dos temas que a gente pretende fazer. Não esquece de dar um like e comentar aí embaixo, porque ajuda muito a gente. E a gente se vê na semana que vem.